Bom, os defeitos nos pães eles podem ser analisados sobre vários aspectos. Então a gente vai começar a falar agora sobre os defeitos nos nossos pães. E eles vão ser analisados sobre 4 aspectos principais. É claro que a gente poderia falar muito sobre esse assunto, mas a intenção não é nem esgotar o assunto, nem tampouco esgotar a paciência de vocês. Então, o primeiro aspecto que os defeitos vão ser analisados são os aspectos exteriores, né? Então, o aspecto exterior do pão, a gente vai ver os defeitos de acordo com o que ele mostra por fora, né? No segundo, é sobre o desenvolvimento e volume dos meus pães. O terceiro aspecto é o aspecto interior. E quando eu falo em aspecto interior, você vai lembrar do miolo. Tá? Seja pão francês, pão doce, pão semidoce, como o pão de hambúrguer ou o hot dog. Né? O aspecto interior, então, que diz respeito ao miolo. E o quarto aspecto, né, é o sabor. Do meu pão. Lembrando que gosto é diferente de sabor. A gente está falando não é de uma parte primária, mas de algo mais complexo, como o sabor do pão. Né? Então, normalmente, duas causas elas podem explicar a ocorrência dos defeitos nos pães. A primeira dela é uma qualidade insuficiente da minha farinha ou do meu fermento, e a outra é um erro técnico. Lembrando que nós não estaríamos considerando uma outra perspectiva, que é caso haja algum problema nos meus equipamentos. Tá? Não vamos considerar isso. Tá? Mas qualquer que seja a causa, o profissional, seja ele o técnico de alimentos ou o panificador, deve se esforçar para diagnosticar essa origem e corrigir, de modo a evitar a sua repetição. Tudo bem? Então, fala assim, Gaspar, como é que eu vou falar sobre aspectos exteriores? Por exemplo, o aspecto exterior, eu poderia falar sobre as incisões, os cortes que se fazem no topo do pão. Incisões irregulares, por exemplo. Ou, se não for essas incisões, as minhas pestanas, que é a abertura superficial do meu pão, pestanas dilaceradas. Muito abertas. Posso falar ainda sobre o aspecto exterior de pães chatos, achatados, eles não mantêm o volume, ou de crosta avermelhada. Tá? Então, ou uma crosta pálida, sem brilho, muito espessa, existem várias coisas. Já no desenvolvimento, eu poderia, por exemplo, falar sobre pão pesado, mal desenvolvido, ou pães magros demais, que é o contrário desse meu pesado. Do aspecto interior, eu poderia falar dos miolos que são compactos, eles não desenvolvem alvéolos, são colantes, por exemplo, uma cor anormal do meu miolo. Quando nós estivermos falando baseado nos slides, a gente consegue ver isso de melhor modo. Tudo bem? Bom, o nosso slide sobre defeitos dos pães
vai ter como roteiro, nós falamos dos principais defeitos no pão francês, no pão de forma e no pão doce, né? Então, os pães eles são classificados de acordo com, dentre muitas classificações, de acordo com a porcentagem de açúcar que ele tem. Os pães doces eles têm acima de 12% da sua constituição de açúcar. Tá? O pão de forma, né, que ele faz parte dos pães semidoces, aí de 6, né, a 10, 11%. E o pão francês, né, os pães salgados, aí com no máximo 1%, mas normalmente também não tem a necessidade, obrigatoriedade de estar usando açúcar. Ok? Os defeitos aí, nós já vimos para trás que eles podem ser abordados, né, de acordo com 4 aspectos: aspecto exterior, né, ou desenvolvimento e volume dos pães, ou aspecto interior, ou sabor. Aqui a gente não vai estar usando essa classificação, a gente já vai estar falando direto os defeitos e as causas. Então, defeitos no meu pão francês: para pouco volume, eu tenho como causas farinha não apropriada, então falta do uso de uma farinha apropriada para pão francês, com a porcentagem de glúten que é necessário, o fermento utilizado, seja na quantidade, seja na qualidade desse fermento, então o tempo de fermentação, que seria um outro item, tempo de menos no caso, ou tempo de mais, se ele tiver uma fermentação extra, a farinha pode não aguentar e pode acabar acontecendo um colapso desse pão. Então, a falta da adequação do trabalho de desenvolvimento da minha massa também é uma característica para ter um pão de pouco volume. Aqui na parte de cima do pão vocês veem uma incisão, então quando não existe a pestana, quando essa incisão ela não se abre de maneira esperada, isso pode acontecer por alguns fatores. Um deles é falta de vapor no forno, a umidade da câmara de fermentação pode estar com um problema. Se isso acontece, o meu pão ele acaba ressecando, se ele acaba ressecando, ele acaba não conseguindo ter um salto de forno apropriado. Então, falta de água gelada, tempo de fermentação, ou farinha inapropriada também, no uso para a feitura do meu pão francês. Tá? Então, farinha é importante, tanto quanto a água. Lembra que nós já falamos que a água gelada é importante para que haja o retardamento do tempo de fermentação, para que ele não aconteça antes, a fermentação não pode acontecer antes do previsto. Outros defeitos no meu pão francês: a crosta pálida, pode ser falta de açúcar, pode ser a ver com temperatura ou tempo de forno. O tesão tem a ver com a temperatura e o tezinho é o tempo. Lembrando sempre que a gente vai ter esse binômio tempo-temperatura. Quanto maior o tempo, menor a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor o tempo. A umidade na câmara de fermentação também pode fazer com que a minha crosta do meu pão francês fique pálido. Se ele ficar avermelhado, pode ser o uso demais de açúcar, através de caramelização. Isso vai acabar ocorrendo nesse defeito no meu pão francês. Lembrando que nem sempre o pão francês ele leva açúcar. Uma farinha com atividade enzimática menor do que a apropriada também pode ocorrer crosta avermelhada. Temperatura do meu forno, ela não pode estar muito alto, porque justamente acaba tendo desenvolvimento de cor antes do previsto, ou o tempo de fermentação. Esse tempo ele pode ser muito baixo, muito alto, também vai estar atrapalhando e desenvolvendo aí características ou pálida ou avermelhada demais. No que diz respeito a desenvolvimento, o aspecto interior aí, temos um miolo aberto. Se eu uso uma farinha muito forte, ela não consegue desenvolver, ter um volume adequado, muito óleo na mesa. Por que óleo na mesa? Porque normalmente quando a gente tira a massa
né, da maceira. Eu posso colocar, para que essa massa não grude na minha mesa de inox, eu posso usar óleo, né? Normalmente eu não posso usar muito óleo, né, justamente para que ele cumpra o papel dele. Bolhas sob a crosta, né, pode ser por uma questão da pressão da modeladora, né, ou líquidos na minha receita. Já nos defeitos do pão de forma eu tenho o miolo raiado, como vocês podem ver na foto ao lado. Né, quando os meus alvéolos eles não são arredondados, né, isso vai ter um problema, que vai ter a sua origem ou na água, na temperatura e na umidade da minha câmara de fermentação. O meu miolo aberto, quando eu não tenho uma farinha apropriada, dependendo dos líquidos que eu uso na minha receita, e do fermento também. Quantidade de fermento vai interferir no tempo de fermentação, que vai interferir nessa minha característica, ocasionando o miolo aberto no meu pão. As crostas laterais, né, como vocês podem ver aí, pode ser pelo uso de água pouca, né, temperatura e umidade da minha câmara de fermentação também não de acordo. Se eu não colocar a costura do meu pão para baixo, pode acontecer, né, de justamente ele poder estar abrindo, né. As laterais côncavas, como vocês podem ver nas extremidades, nas laterais dos pães, isso pode, se ocorrer, é defeito, né. Então, utilização incorreta de reforçador, temperatura e tempo do meu forneamento também não de acordo, o tipo de farinha utilizada, né, isso pode estar ocasionando defeito. E alguns dos defeitos no meu pão doce, né, os mais comuns, miolo raiado, bolhas sob a minha crosta, né, lembrando que eu quero uma fermentação uniforme, logo essas bolhas produzindo os alvéolos precisa ser uma coisa bem homogênea. Tá? E pode ocorrer também pouco volume. Qualidade então do meu pão, lembrando isso, né, ela é seguinte às características externas, internas, o aroma do meu pão e o meu gosto. Então, para eu poder analisar a qualidade do meu pão, né, eu tenho que analisar sobre esses 4 aspectos. Ok?